Por que Débora Seco escondeu o namorado? A atriz surpreende com declaração. Em entrevista ao portal Léo Dias, a atriz relembrou uma conversa que teve com o jornalista, ainda um ano antes de seu relacionamento vir a público, quando ele descobriu o romance. Na ocasião, Débora não hesitou em pedir discrição. Ó Léo, não estrague meu namoro, não, porque estou tão feliz. Se você der essa notícia, ele vai fugir de mim. A vida está tão boa, explicou ela. Ao ser questionada sobre o motivo do pedido, Débora revelou que o receio era preservar Dudu Borges, que não estava acostumado com o universo da fama. Eu tinha medo mesmo de ele fugir, já que vivíamos uma vida da porta para dentro. Eu não sabia o quanto tudo isso mudaria depois que a notícia se tornasse pública, justificou. A atriz detalhou que seu maior temor era a exposição excessiva e o julgamento alheio sobre o parceiro. Para minha surpresa, depois que a história se tornou pública, nossa vida continuou a mesma. Mas eu receava que a rotina dele virasse uma completa loucura, com todo mundo dando opinião. Eu conhecia o Dudu e sabia que ele não era uma pessoa suscetível a comentários, mas não tinha como prever o real impacto que toda essa repercussão poderia causar nele, concluiu. É impressionante como a trajetória da Débora Seco na nossa televisão se confunde, em muitos momentos, com a própria história da fama no Brasil. Quando a gente ouve essa declaração dela sobre o medo de expor o Dudu Borges, a gente precisa olhar para trás e entender quem é a Débora Seco. Estamos falando de uma mulher que praticamente nasceu sob os holofotes. Ela começou a carreira muito cedo, ainda criança, em comerciais, e logo na infância já estava em novelas icônicas como Confissões de Adolescente, onde ela se tornou um símbolo de uma geração inteira. Ela cresceu diante das câmeras, e isso traz uma carga de aprendizado sobre o que é a invasão de privacidade que pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem compreender. Quando ela fala sobre proteger o Dudu, um produtor musical de enorme sucesso, um cara que trabalha nos bastidores, que compõe hits e constrói carreiras de outros artistas sem precisar estar no palco, ela está falando com a autoridade de quem sabe exatamente como o mecanismo da exposição funciona. O Dudu Borges, para quem não conhece a fundo o universo da produção musical, é um gigante. Ele é o nome por trás de sucessos estrondosos do sertanejo, o cara que moldou a sonoridade de muitos dos maiores nomes que a gente ouve no rádio hoje em dia. É um profissional extremamente respeitado no meio técnico, mas que sempre cultivou essa descrição própria de quem prefere o estúdio ao tapete vermelho. E aí a gente faz a conexão com o passado da Débora. Se a gente revisitar a vida amorosa dela, que sempre foi acompanhada de perto pela mídia, a gente percebe por que esse medo existia. A Débora já viveu relacionamentos que foram amplamente devorados pelos tabloides, casamentos que viraram pauta principal de programas de fofoca por semanas, e ela sabe, melhor do que ninguém, que quando a vida pessoal vira notícia, o controle sobre a narrativa sai das mãos dos envolvidos. É muito curioso notar como a percepção da Débora mudou ao longo das décadas. Nos anos 90 e 2000, ela era a queridinha das capas de revista, aquela atriz que todos queriam saber cada passo. Ela passou por muitas fases, a fase da juventude rebelde, a fase das personagens sensuais que marcaram a teledramaturgia, como a Darlene de Celebridade ou a Iris de Laços de Família, que até hoje é uma das vilãs mais comentadas da nossa dramaturgia. Aquela Débora ali era muito mais exposta, muito mais vulnerável a esse tipo de julgamento que ela mencionou na entrevista. Com o passar do tempo, e especialmente após a maternidade e a maturidade, ela passou a ter uma postura muito mais estratégica sobre o que compartilha. Ela entende que a fama é um jogo, mas como qualquer jogo, você precisa saber quando proteger suas peças mais valiosas. O que me chama a atenção nesse episódio que ela contou ao Léo Dias é justamente a humanização desse comportamento. Muita gente olha para uma estrela desse porte e acha que ela não tem medo, que ela é imune a esse tipo de ansiedade de será que meu parceiro vai aguentar? Mas a Débora mostra que por trás da atriz que interpreta papéis complexos, existe uma mulher que se preocupa com a preservação de um espaço de normalidade. E isso é raro, viu? No cenário atual, onde a gente vive a cultura da superexposição, onde todo casal sente a necessidade de postar cada jantar e cada viagem para validar a relação, ver alguém do tamanho da Débora Seco admitindo que preferia manter o relacionamento da porta para dentro é um alívio. Isso demonstra que ela valoriza o que é real acima do que é engajamento. Eu particularmente acho que a televisão brasileira e o ecossistema de celebridades mudaram drasticamente, mas o apetite do público pelo caos alheio permanece o mesmo. A Débora sabia que no momento em que o nome do Dudu aparecesse ao lado do dela na imprensa, ele deixaria de ser apenas o produtor musical brilhante para se tornar o namorado da Débora Seco. É um rótulo que pode ser muito pesado para quem não buscou os holofotes.
Ela teve essa sensibilidade de antecipar o impacto. E o que a gente vê nessa fala dela, que é muito interessante, é uma espécie de autorreflexão sobre a própria fama. Ela admite que não sabia o quanto a vida mudaria, o que mostra uma humildade em reconhecer que, mesmo sendo uma veterana na mídia, ela ainda é surpreendida pela dinâmica das notícias. Existe um aprendizado acumulado aí. A Débora de hoje não é a mesma de 20 anos atrás. Ela aprendeu a filtrar o que é importante. Quando ela diz que ficou surpresa por a vida ter continuado a mesma, isso é um sinal de que ela, talvez, tivesse construído uma base tão sólida com ele que a curiosidade alheia não conseguiu penetrar. E é aí que mora o sucesso de uma relação pública, ter um porto seguro que não depende da aprovação ou do comentário de terceiros. Na minha visão, o cenário de entretenimento hoje é muito mais invasivo do que era quando ela começou, porque agora todo mundo tem um celular na mão, todo mundo é um paparazzi em potencial. O fato de ela ter conseguido manter o Dudu afastado desse turbilhão por tanto tempo é, na verdade, uma vitória estratégica. Isso mostra também uma maturidade dela em entender que o julgamento alheio é inevitável, mas que ele não precisa ditar o tom da sua rotina. Ela conhecia o Dudu, ela sabia da resiliência dele, mas o medo era legítimo. Quantas pessoas não terminam relacionamentos justamente por não conseguirem lidar com a pressão que o público exerce sobre um casal famoso? É uma pressão invisível que mina a confiança, que gera ciúmes, que cria problemas onde não existiam. A decisão dela de pedir discrição ao jornalista foi um ato de cuidado, um ato de amor, se você parar para pensar. Foi tentar dar a eles a chance de florescer antes que o mundo decidisse se eles mereciam ou não estar juntos. No fim das contas, a gente acaba percebendo que a Débora Seco é uma das figuras mais lúcidas da nossa TV. Ela não se esconde do público, ela entrega personagens incríveis, ela é ativa nas redes sociais, ela tem uma entrega total ao trabalho, mas ela sabe traçar a linha divisória. Ela entende que para ser artista, ela não precisa vender a alma ou a paz de espírito. Esse episódio com o Léo Dias, mais do que uma fofoca de bastidor, é uma lição de quem sabe como a engrenagem funciona e como tentar, dentro do possível, não deixar que ela moa o que a gente tem de mais precioso. É refrescante ver alguém com tanta história, com tanto tempo de estrada, ainda ter essa preocupação genuína em proteger a própria felicidade e a dos que estão ao seu lado, provando que no final das contas, o que importa mesmo é o que acontece dentro de casa, longe das lentes e das manchetes, porque é lá que a vida de fato acontece. E sinceramente, quem dera mais artistas tivessem essa consciência. O espetáculo precisa continuar, claro, mas a vida particular, essa gente tem que saber blindar, porque o público, por mais que a gente goste dele, nem sempre sabe o que é melhor para o nosso coração. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que dia, que hora você está vendo esse vídeo, mas chegou na hora boa para você, né? Você estava procurando, a notícia eu fiz. Como é que fica agora? É a gratidão. Você se inscreve no meu canal, pelo menos. Não vou te cobrar um centavo disso. É de graça. E vou ficar feliz. O cara aqui da Bahia, o canal é feito aqui na Bahia, eu vou ficar feliz. E se você comentar, eu vou comentar. Aí você vai receber a notificação aí, ó. Alguém comentou em cima do seu comentário. Alguém curtiu. Então, rola engajamento. Já me ajudou bastante. Valeu?